Você pode abrir a Bíblia no texto de Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao versículo 15. Irmão, hoje é um tema muito interessante. É uma figura de linguagem, é uma forma de figura de linguagem para dizer uma verdade. Jesus usava bastante. É uma parábola. E nessa parábola ele vai nos comparar com sementes, né? Porque ele falava para os agricultores, que era uma classe muito predominante, tanto dos galileus como do Império Romano em geral. E nós vamos ver isso. Então, Lucas capítulo 8, versículo 4 ao 15, é a parábola do semeador. Vamos rapidamente, porque daqui a pouco nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Todos encontraram? Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desiste na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguir seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. E Mateus 13, que faz um paralelo, diz que dão 30, 60 e 100 por 1 de frutos. Fechemos nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, em nome de Jesus, ó Papai querido, pelo Espírito Santo e a ação da Trindade no nosso meio. Vamos agora ministrar a Tua palavra, vamos falar, meu Deus, da palavra santa do Deus Todo-Poderoso. Por isso, ó grande Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, que, meu Deus, a reverência seja completa, e todo impedimento em nossas mentes, ó grande Deus, toda escuridão, toda cegueira, sai em nome de Jesus, porque vai ser inundada pela luz e a revelação do Espírito Santo. Nos revele, ó grande Deus, o que está escrito na palavra. Faça-nos lembrar daquilo que o Senhor tem nos dito e faça o que lhe apraz. Repreenda todo mal em nome de Jesus, todo sono, todo impedimento, para que nós venhamos entender. Nós já te agradecemos e pedimos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Só pode sentar quem der um glória a Deus bem forte. Pode sentar agora, né? Irmãos, hoje, nessa noite,
nós vamos falar sobre a semente frutífera. Eu quero mostrar que nós podemos ser semente frutífera. Quantos querem ser semente frutífera? Fala para o seu irmão então. Você pode ser semente frutífera. Você pode dar muitos frutos. Aleluia. Para nós entendermos o contexto da época, né? A parábola, irmãos, o Salmo já profetizou que Jesus viria falar em parábola. Antes de Cristo, os sábios, né, no Império Grego, antes do Romano, eles tinham o costume de falar em parábola, geralmente os sábios. E essa cultura passou para o Império Romano, e eles também tiveram. E Jesus aproveitou para cumprir o que o salmista disse: abrirei a minha boca em parábola. Então Jesus falou. Então o que é parábola? É uma figura de linguagem para mostrar uma verdade. Então é muito usada aqui, a gente tem que entender isso, né? E aqui ele vai falar sobre a parábola do semeador. Para nós entendermos, você sabia que a agricultura em Israel era o aspecto mais econômico e desenvolvido do país? Israel é um grande exportador de produtos hortícolas e frutícola. É líder mundial, olha só, é líder mundial em pesquisa agrícola. É um país com 9 milhões. Você sabia, eu até falei, né? Fiz de propósito, falei na palavra da oferta. Olha, apesar de sua geografia extremamente hostil, ou seja, ruim para a prática das atividades agrícolas, mais da metade do país é composto de solo desértico. Olha só, mais da metade. E eles são campeões mundiais, com pouquíssima incidência pluviométrica, né? Ou seja, água espalhada no país. E é um clima hostil. Pasmem, apenas 20% dessa terra é fértil. São terras que são aráveis, que dá para arar, porque não tem como nem o boi, nem o animal arar nas rochas, né? E quanto mais o homem plantar. 20%, irmãos. E eles são exportadores, né, de hortaliças e frutas. Nos tempos de Jesus, a maioria dos galileus, assim como a maioria do povo do Império Romano, era formado de camponeses agrários, agricultores, né, pecuaristas. Então era predominante no tempo de Jesus. As sementes eram lançadas em terra antes de ser arado. Então eles tinham esse costume. Era perigoso. Os israelenses estão ali, né? Os israelitas lançando a semente, e daqui a pouco eles chegam aqui e jogam a semente aqui, irmãos. Por quê que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que todos os lugares que eles jogavam a semente podiam dar alguma coisa. Aleluia. É por isso que João falou no capítulo 15, versículo 1, Jesus dizendo: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Então a semente é a palavra. E no Império Grego, essa palavra, ela já foi dita, já foi entendida, semente, como instrução, como semente da palavra propriamente dita. Então Jesus quer lançar semente em todos os terrenos, para que dê o máximo naquele local. Então o terreno aqui é comparado com os corações. É que a palavra, a semente, venha plantar em todos os corações, para dar semente boa, 30, 60 e 100 por 1. Então você vai sair daqui de árvore estéril para árvore frutífera, para a glória de Jesus. Aleluia. Se você não deu ainda fruto em sua casa, com os vizinhos, no trabalho, na escola, com os amigos, aonde quer que você esteja, nas redes sociais,
Deus quer podar, quer cortar. Segundo a engenheira florestal, ela diz que é necessário podar, é necessário cortar os galhos secos para que dê mais fruto aquele que está dando fruto, aleluia. Então Deus quer te fazer uma semente e depois árvore frutífera. Glorificado seja o nome de Jesus. Então Deus quer que nós sejamos semente frutífera. Vai haver oposições, eu quero falar também, oposições para nós sermos árvore frutífera e depois esforçarmos para ser árvore frutífera. Eu quero falar sobre esses 3 temas rapidamente, né? No versículo 15, são 4 tipos de corações que o texto nos mostra. Depois ele vai explicar a parábola, né? Cada campo significa um coração. Então caiu em quantos campos? Quem é que lembra? Vamos lá. À beira do caminho. Qual foi o outro campo? As pedras. Depois os espinhos. E finalmente em boa terra. Então essa terra, esses locais, era comparado com os corações. Comparado com os corações. Mas para a gente entender, já no Império Grego, eles eram muito, eles ficavam muito, tem o sentido literal e o sentido alegórico. Então eles ficavam alegorizando demais o Império Grego, né? Então, vamos agora entender literalmente como se dava esse processo. O caminho ou estrada refere-se a uma das muitas trilhas aberta, porque lá, irmão, é como se fosse na roça mesmo, não tinha asfalto, era caminho. Então ia abrindo, sabe aquele costume de todo mundo passar num caminho e daqui a pouco aquele caminho já virar pedra, assim, virar um chão batido? Então não tinha como. Então quando jogava a semente ali, o que acontecia? O grande pássaro vinha e comia aquela semente. As pedras, grande parte do solo, olha que interessante, na Palestina, constituía em pequenas camadas de pedras, né? De terra em cima de pedra. Então a terra era em cima de pedra, porque o solo lá, a maioria era rochoso ou desértico. Então tinha umas terrazinhas. Quando ele lançava a semente, ela ia crescendo. Mas não tinha raiz, embaixo era pedra. Aí o que acontecia? Elas morriam. Os espinhos provavelmente também não era muito visível, né? Não era muito visível. Então tinha uma camada de pedra e os espinhos ali por baixo. E muitas vezes eles não arrancavam. Ia pegar, furava a mão e não arrancava. Então o que acontecia? Eles brotavam, eles cresciam e às vezes chegavam até 1 metro de altura, que fazia o quê? Sufocava aquela semente. Então a boa terra era 30, 60 e 100 grãos, né? Para cada semente plantada. Era muito abundante para o solo galileu. Então quando falava-se uma plantação deu 30, 60 e 100 por 1, irmão, era um espanto. Por quê? Porque nós vimos agora mesmo, lá em Gênesis capítulo 26, versículo 12, que Isaac conseguiu essa façanha, porque Deus era com ele, o texto está dizendo. Então muitas vezes nos períodos de dificuldade, Deus pode fazer um milagre. Então a média para aquela terra, de 30, 60 e 100, era 10 por cada grão. Então 10 era a média. Quem era 10? Estava na média. Olha só, 30, opa, já deu 30, já era 3 vezes a média. 60 já era grande, e 100 já era extraordinário, era um milagre da parte de Deus, aleluia. Então, irmãos, agora aplicando essa palavra para os nossos dias, os corações, né? Nós vamos entender também que Deus também tem uma promessa. Muitas vezes nós falamos hoje cedo na escola bíblica que Deus tem uma promessa. Às vezes a dificuldade nós devemos agarrar na palavra, na promessa de Deus, e não olhar para as circunstâncias. Por quê? Porque Deus pode mudar tudo
como a gente não imagina. Amós capítulo 9, versículo 13 vai dizer o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, ou ao que colhe, né? E o que pisa as uvas, ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Isso fala da mão de Deus, do agir de Deus na situação. Então nós cristãos recebemos a palavra de Deus, e a Bíblia diz: pelo fruto se conhecereis a árvore. Não pode dar um pé de espinho, de abrolho, ele não pode dar uva. Um pé de abacate não pode dar laranja. Pode? Pé de abacate dá laranja? Quantos aqui já viram? Nem, meu irmão, a Embrapa com seus enxertos não consegue. Um pé de melancia da jaca pode? Então, pelo fruto se conhecereis a árvore. Então, muitas vezes os corações são campo. Tem sementes que estão caindo à beira do caminho. A Bíblia diz aqui, vai revelar que o grande pássaro simboliza quem? Simboliza o diabo. Vai lá e rouba a semente. Aí aquela terra não produz. Então fica aquela terra vazia, simbolizando o coração vazio, fica cheio do eu. Na hora de resolver um problema, ele coloca as suas emoções, coloca o que ele acha, a sua experiência, coloca os seus pensamentos para resolver. Aí não resolve. Aquele que cai nas pedras, ele tem alegria um período. Mas eu estou alegre, glória a Deus, aleluia. Aí vai passando o tempo, ele não tem raiz, ele não tem estrutura, né? Aí o que acontece? Ele perde aquela alegria e a semente morre. Aí a semente morreu, o que acontece? Morreu a árvore. Aqui cai à beira dos espinhos, o que acontece? Vai crescendo. Nós vimos que pelo fato deles não arrancar os espinhos, eles crescem até 1 metro e vai sufocando aquela semente. Aí a semente ela não cresce. E aqui nós vimos o que sufoca essa semente. São as preocupações da vida, as riquezas da vida e os prazeres da vida. Isso acaba sufocando a palavra de Deus, porque muitas vezes muitos têm prazeres no vício quando estavam no mundo, e quando chega na igreja ele aparentemente não tem graça. Aqui não tem graça. Eu não estou vendo graça. Por quê? Porque os prazeres do mundo, a bebida, as drogas, o cigarro, a mentira, a corrupção, vai preenchendo, vai sufocando essa semente que é a palavra de Deus, e daqui a pouco ele não tem mais prazer espiritual, ele só tem um prazer carnal. As riquezas, ele pensa que a vida está estabilizada no dinheiro, na riqueza, e pelo contrário, nós estamos vendo que ela pode sufocar a palavra de Deus, que a Bíblia diz que a raiz de todo mal é a riqueza. Por fim, nós vimos a semente boa, a semente que ela vai crescendo, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus, essa semente, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Ela é apta, ela vai até a divisão da alma do espírito, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A Bíblia diz que essa palavra de Deus, ela é base, ela é rocha, que é a palavra, que é o verbo, que é Cristo. E quando nós estamos nela, pode vir vendaval, maremoto, terremoto, que nós vamos ficar firmes, aleluia. Aqui está o segredo para nós ficarmos firmes a todos os problemas que nós vamos passar. Essa é a palavra de Deus. E a Bíblia diz: se nós estivermos em Cristo e Ele estiver em nós,
aí nós vamos dar fruto, e o nosso fruto vai permanecer, aleluia. E ele vai cortar as arestas, como a engenheira florestal falou. Então muitos de nós é necessário ser cortado algumas coisas, são os ajustes, tirar algo, para que nós ajustamos dentro da vontade de Deus. Aí quando nós ajustamos, nós vamos dar muitos frutos, aleluia. Frutos no trabalho, fruto em casa, frutos com os amigos, fruto na rua, frutos aonde nós lançarmos a semente. E daqui a pouco nós viramos uma árvore frondosa e vamos dar fruto, e esses frutos vão dar semente, e daqui a pouco vão dar mais árvore, e vão dar mais fruto, e vão dar mais semente, e a plantação vai ser 100 por 1 para a glória de Deus, aleluia. Como foi em Isaac? Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, se nós partirmos para a psicologia, são 4 características emocionais dos seres humanos, que nós podemos distinguir, que são colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. 4 tipos de pessoas. E nós vimos que um exemplo, Pedro era sanguíneo, era um homem explosivo, mas quando Cristo lançou a palavra no coração, ela gerou fruto. Nós vimos que os filhos do trovão, que era Tiago e João, Bonerges, eles eram coléricos. Vamos mandar cair fogo aqui. E foram alcançados também pela palavra. Eu quero dizer que todos os corações nós podemos ser alcançados, e nós podemos ser realmente, esforçar para ser semente frutífera. Esforça para que essa palavra ela possa dar fruto. A Bíblia diz para nós meditarmos, Josué 1:8, nessa semente, nessa palavra, de dia e de noite, para fazermos nela tudo quanto está escrito. Nós vamos fazer em nossas vidas. Isso é ser árvore frutífera. Essa palavra, meus irmãos, ela é viva e eficaz. É a palavra de Deus. Ela antigamente estava no céu, para sempre a tua palavra está no céu, mas ela se fez carne e habitou entre nós. E quando na cruz do Calvário, Jesus ali morrendo, e ele disse: olha, se a semente não morrer, ela fica só. Ele estava falando dele mesmo. Ela fica só. Se você pegar um caroço, uma semente e jogar aqui, ela vai ficar só. Mas se ela morrer na terra, ela dá muitos frutos. Jesus era um exemplo de semente frutífera. E pois sim, ele morreu, mas brotou e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje já deu muitos frutos, e nós somos fruto desse penoso trabalho da morte e da ressurreição de Cristo. Quantos são fruto do penoso trabalho de Jesus? Quantos são fruto da videira que é Jesus, e o agricultor que é o nosso Deus? Por isso, meus irmãos, Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento nessa semente frutífera. Amém? Quantos querem ser semente frutífera? Só os que querem, fiquem de pé. Irmãos, vamos dar fruto. Como nós vimos, se não der fruto, aquela figueira, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Jesus olhou aquela figueira que não deu fruto. Ele corta, mas ele vai dar condições para a gente ser. Amém? Minha alma